O Sol é o objeto mais proeminente em nosso sistema solar. É o maior objeto e contém aproximadamente 98% da massa total do nosso sistema. 109 terras seriam necessárias para cobrir o disco do Sol e em seu interior caberiam 1,3 milhões de terras. O Sol está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros do planeta Terra. Por conta disso, a sua luz leva em torno de 8 minutos para sair da sua superfície e chegar até o nosso planeta. Mesmo a essa distância, não é o Sol que determina as estações do ano, como muitas vezes é ensinado nas escolas e nos livros didáticos. A Terra está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros do Sol, fazendo um movimento de revolução em torno do mesmo, ora mais próximo, ora mais afastado. Quando a Terra está mais próxima do Sol, chamamos isso de periélio, como vocês podem ver aqui. Quando a Terra está mais afastada, chamamos disso de afélio. De certa forma, esse movimento vai influenciar muito pouco sobre a temperatura da Terra ou sobre a insolação que a Terra recebe do Sol. É muito comum a gente observar que as escolas, os livros didáticos ensinam que o que causa os climas na Terra é a translação da Terra em torno do Sol. Conceito errado. O que realmente dá as estações do ano não é somente a translação da Terra em torno do Sol. O que causa as estações do ano é a inclinação da Terra em relação ao seu eixo perpendicular. A Terra tem uma inclinação de 23,5 graus, como podemos ver nessa imagem. Aprendemos na escola que nós temos 4 estações do ano: primavera, outono, inverno e verão. Porém, nós que moramos no Nordeste temos basicamente 2 estações: a estação da seca e a estação da chuva. A definição das 4 estações ela é europeia. Porém, outros povos, como por exemplo os chineses, defendem que eles possuem 5 estações do ano, enquanto que os indianos têm 3 estações. E os africanos, principalmente aqueles que moram mais próximos ao Equador, têm apenas 2 estações do ano, segundo a tradição deles. Vocês podem observar nessa animação como é que ocorre a mudança das estações do ano na Europa e principalmente nos locais mais ao extremo do globo, após o Trópico de Câncer e após o Trópico de Capricórnio. Temos aqui a representação da declinação solar, onde no hemisfério norte ele atinge o seu maior grau, sua maior altura, no ângulo de 23,45 graus, e no hemisfério sul vai atingir um ângulo de menos 23,45 graus. Nesses pontos, simbolizamos aqui o solstício e aqui no Equador, quando o ângulo for de 0 graus, o equinócio de outono e primavera. Nós temos a equação para calcular a declinação solar. Delta é igual a 23,5 graus, que multiplica o seno de 300, que multiplica n menos 80, dividido por 365. N vai ser o número de dias correspondente ao ano. No caso, no dia 1º de janeiro, n é igual a 1. No dia 1º de fevereiro, n é igual a 32. E assim sucessivamente, até chegarmos no dia 31 de dezembro, que n pode assumir os valores de 365 ou 366, dependendo de se o ano for bissexto ou não. Vamos ver através desses cálculos que a distância entre a Terra e o Sol não é o fator preponderante
da climatização do planeta. Vamos ver aqui, por exemplo, que o fluxo de energia mandada pelo Sol é dada por uma equação muito simples da gente determinar. Para isso, vamos utilizar a equação de irradiância ou emitância, que é dado por ES sobre Fs ΔA, aonde ES vai ser a emitância solar, Fs o fluxo solar e o ΔA vai ser a área do Sol. Fazendo o meio pelos extremos, temos que o fluxo vai igual a emitância vezes a área. Sempre lembrando que, pela lei de Stefan Boltzmann, a emitância é dada por sigma vezes t ao quadrado, enquanto que a área, sendo o Sol circular, 4πr ao quadrado. Então chegamos a essa equação, sigma t à quarta, que multiplica 4πr ao quadrado, onde esse r é o raio do Sol. Bom, agora podemos calcular a irradiação ou a energia que chega da Terra vinda do Sol, através dessa equação, a mesma que utilizamos anteriormente para calcular o fluxo de energia do Sol, mas dessa vez utilizando a distância entre a Terra e o Sol para calcular a quantidade de energia que chega à Terra. Por esse esquema, podemos ver o seguinte: temos aqui a distância Sol-Terra, a sua média de 150 milhões de quilômetros. Aqui temos também a distância do Sol à Terra, quando a Terra encontra-se mais próxima do Sol, que é no periélio, a distância mínima, e também a distância máxima, que é quando a Terra está no afélio, que é o ponto mais distante em relação ao Sol. E assim veremos que a diferença ou a distância entre o afélio e o periélio não afeta tanto ou não diferencia tanto a quantidade de energia que chega aqui no planeta. Então aqui calculamos a energia que chega à Terra dada pela equação do fluxo sobre a área. Substituindo o fluxo do Sol que chega à Terra e a distância Terra-Sol, chegamos a esse valor Rs ao quadrado vezes sigma t à quarta dividido por dst ao quadrado. Lembrando, dst, distância Sol-Terra. Para o afélio, que é a distância máxima entre o Sol e a Terra, chegaremos a esse resultado aqui da energia que chega ao nosso planeta, 0,96. Enquanto que no valor mínimo ou para a distância mínima entre o Sol e a Terra, que é quando está no periélio, o valor de energia que chega é no valor de 1,04 da energia total. Uma questão aí é de se notar que quanto maior a distância, menor é a quantidade de energia que chega ao nosso planeta, e quanto menor a distância, maior é a quantidade de energia. Mesmo assim, essa diferença de energia que chega à Terra é no valor de 8%, como podemos ver através desses cálculos mostrados aqui anteriormente. No período que a Terra está no afélio, todo o hemisfério norte recebe uma maior quantidade de radiação solar, mesmo sendo esta bem menor do que recebendo no período do periélio. Isso explica por que no hemisfério norte nós temos um verão mais prolongado e mais quente do que no hemisfério sul. Devido à grande quantidade de terras emersas, ter mais terra do que água no norte, e também por se encontrar no afélio, onde a velocidade da Terra em torno do Sol é um pouco menor do que no periélio, então nós temos um verão no norte com a maior quantidade de energia e maior quantidade de dias. Bom, podemos observar que não é a distância entre o Sol e a Terra que determina o clima e as estações do ano, e sim a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então aqui temos a Terra, uma inclinação. Eu vou mostrar de uma forma muito simples como é o comportamento do Sol em relação à Terra, ou seja, os ângulos alcançados pelo Sol no seu ponto máximo e no seu ponto mínimo.
Então, simulando aqui uma relação Sol-Terra, nós temos no ponto mais alto aqui o solstício, na parte norte do planeta. Nós teremos aqui o equinócio, quando o Sol passar pela linha do Equador, coisa que ocorre 2 vezes no ano. E no ponto mais baixo, nós teremos o solstício no hemisfério sul do planeta.